é assim, você pega um período do passado, estabelece o início e começa. Simples, tranquilo. Fala galera, estamos de novo aqui pra gravar mais um Ark 2P, estou super animado. Animação tá lá. Só porque é o último episódio do ano, né? E é o último, então acabou a animação, tristeza bateu, né? Então, queria É nada, é felicidade porque é férias, né? então eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel, Ô pessoal, bom dia. Satoshi, Opa! e temos uma convidada ilustre Prazer. Ilustrérrima. e ouvinte, Ilustrérrima. Elis. Oi. Oi, Elis. E o Deixa eu cumprimentar a convidada. acabou de encontrar, né? Elis, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada. Ai, que delicada. Né? Falsidade, não cumprimentou até agora, estamos há 2 horas juntos. Mentira, já abraçamos ela, já fizemos... E hoje o nosso tema é Retrospectiva 2017. Você podia falar igual a Chapelin. Hoje na retrospectiva, não é Deixa eu assim, né? falar. No Globo Repórter dessa noite. Muito bem, vamos relembrar os melhores e os piores momentos, né, Satoshi? Também? Porque não é só de coisa boa que vive Ou esse só tem podcast. os piores, né? Ou só os piores. Às vezes a gente não tem coisa boa pra lembrar. O nosso primeiro episódio foi lá em setembro, comecinho de setembro, 4 de setembro. e foi frases de arquiteto. Caramba, a sensação que eu tenho é que parece que a gente já tá há um ano nisso aqui, né? Mas a Parece gente que tá Não, a gente tá gravando, né? A gente tá testando e gravando há um ano. Não, mas que já tá no ar, né? Ah. Mas foi no ar muito menos, na verdade. Mas claro, a gente fez 1 milhão de pilotos pra poder Tivemos. se sentir confortável. A gente teve. Hoje é o 14º episódio, então foram aí 3 meses e meio. Foi legal, foi bom. Esse começo foi interessante. Na verdade, até antes do começo, que eram os nossos testes, a gente fez quantos mais ou menos antes do primeiro? 28, 35. Não chegou a tudo isso. Quanto foi, Satoshi, que a gente Teve uns gravou? 4, 6, 5, né? Fora nenhum. os que a gente gravou e não gravou, né? A gente fora fez que alguém toda a gravação e Sam- não tinha gravado. Samuel Tirando- esqueceu de dar um save. Tirando os que a gente perdeu os arquivos. mas esses 6 aí que a gente. 6, 7, 10 que a gente fez antes. Até foi bom que a gente não publicou porque tava ruim. Na verdade, os temas. Na verdade, a gente não publicou porque tava. Não, os temas eram até bons. A gente pode resgatar esses temas depois e Pode rever, ser. né? Mas eu acho que o pior ainda era a nossa Desenvoltura. qualidade do áudio e a desenvoltura, né? Acho que a Hoje desenvoltura, a gente- principalmente. Já é Agora é quase um profissional, né? Agora Quase um radialista. Se eu for lá na Band News, ninguém sente diferença entre os caras. Dá pra fazer programa com o Boechat. Tranquilo. Então o primeiro foi frase de arquitetos lá em setembro. O que vocês lembram dele? Eu acho que foi o que eu gostei mais de ouvir. Não lembro nem que Não sei se é porque era o tomei café da primeiro, manhã. tava menos cansado. Foi o que mais ouviu, né? Foi o que mais ouviram até agora. Foi o mais ouvido? Foi o mais ouvido. Acho Que a gente chamou todos os parentes pra ouvir, né? Mas isso aí não é uma coisa. ouvi 14 vezes cada um. Né? Isso não é aquela coisa meio que assim. Como ele tá mais longe, ele teve mais tempo, as pessoas continuam Não, mas mesmo ouvindo. o mesmo tempo de publicação, sei lá, uma semana. Tipo, a Tinha primeira mais semana a do gente que- bombou. A gente saí Bombou. pedindo pra galera ouvir, mas aí é isso. Se a gente tivesse parado no primeiro, a gente parava no auge e acho que. Elis, você Tava ouviu mais- o primeiro episódio? Ouvi todos. Bom. É. Bom. É por isso que eu tô aqui Vamos, hoje. vamos fazer um Só vamos me ditar faltava ela, essa, vamos né? ver se ela viu. É. O que a gente comentou no minuto 33 do episódio 4. Peraí que eu vou ver aqui. Peraí. Mas esse fase de arquiteto foi bem interessante mesmo, porque a gente tentou começar com uma coisa bem despojada, né? Na verdade foi o que a gente descobriu que lista é mais fácil de a gente conduzir uma conversa, né? E sim. foi quando a gente começou a ter uma desenvoltura melhor. Por acaso esse do frase de arquiteto foi aquele que teve. Que a gente relatou aquela desavença entre o Niemeyer e o Gropius? Nini e o Grop. É esse aí? Nossa, esse é sensacional. O Nini e o Valtinho, né? Voltinho. Mas eu acho que bombou por causa dessa história, porque essa história entre o Niemeyer e o Gropius é uma história épica, né? Vamos tomar eles. Eles, como a gente chamava o
Valtinho. Tinha o Lelé. Ah, o Lelé já Ah, tem. Não, Lelé Corbusier. Lelê, é o Leco, é o Leco. É Leco. Lelé já existe, é brasileiro. Mas esse das frases aí foi muito bom. Inclusive porque a gente conseguiu aferir ali em muitas frases Bem interessante, na a verdade. característica da arquitetura do cara mesmo. Não é uma frase desconectada. É, mas a do gente que não ele sabia faz, o contexto que foi falado, né? Então, Não, mas alguns expressavam realmente o que ele era na arquitetura. Depois, hoje a gente vendo a arquitetura do cara, podendo avaliar, e você pegando a frase que ele falou ali, nem interessa o contexto, é ele, né? Tipo, menos é mais. Não né? foi o que você falou na gravação. Ah, eu nem lembro o que eu falei na gravação, eu mudei de ideia. Já. O segundo episódio foi sobre o estagiário. Eu acho que foi o que eu gostei mais de gravar. Que eu acho que a gente Você relembra as pode coisas. desabafar, né? Pude você desabafar. quis matar seu patrão. Dar uma né? xingada no meu chefe. Acho que sair mais leve Você- da gravação. Você já resolveu esse seu problema de estagiário? Você precisa superar isso aí. Eu resolvi já. Eu sou autônomo. Foi aquela sessão. Agora eu desconto tudo nos meus estagiários. Agora você pode ir pro Interfal, né? Exato. Mas essa daí foi legal também. Inclusive, a gente ainda também nem tem muitas experiências com estagiários nossos, né? A gente tá começando isso, assim. E aí, inclusive, até na ocasião que a gente gravou, eu tinha outras estagiárias que não estão mais aqui. Mas eu mandei pra elas ouvirem, elas gostaram, acharam que era real mesmo. Eu achei assim. que você ia falar, não, eu até não deixei eles ouvirem, porque eu falei umas coisas meio mal dela. Nada que elas não pudessem ouvir, assim. Que eu já não tinha falado pra elas. E elas ouviram e acharam interessante, acharam legal e tal. Falaram, é verdade, a gente passa por isso, por aquilo e tal. Algum comentário ali? Do estagiário, acho que a gente, pelo menos eu, fui lembrando de algumas coisas e era até interessante ver que não era muito diferente do de vocês, assim, né? Acho que a gente acaba passando. Tirando Por a coisas- experiência do Danilo, né? O O resto era do Danilo normal. era um Ah, mas pouco... todo mundo deve passar por isso. Tipo, pedir pra faltar não deve ser uma você coisa é muito moleque, simples, velho. Você né? tem vergonha, você quer dar migué, sei lá. velho. Agora pedir pra sair aí é coisa do Danilo. E o Não, cara mas não é querer difícil deixar- pra caralho. E o cara não querer deixar você sair, aí Ele não é que ele não deixava, Sinal que ele é bom falava, tudo funcionário. bem, pode sair, mas amanhã você volta. tudo bem, pode sair, mas amanhã às 13. Mas e aí, Elis, qual foi suas impressões? Quais foram as suas impressões do estagiário? Desse em específico, eu acho que é legal tanto as experiências, né, do que foi falado, mas também para dar um alerta pro pessoal, né, que essa coisa é comum a gente ter esse medo, né, a gente é novo, não tem muita experiência, mas também a gente tem que ter uma noção do que é possível, do que pode e do que não pode, né, então às vezes compartilhando um pouco da experiência que vocês fizeram, é legal pra ver, bom, então talvez o meu chefe é um pouco sem noção, ou não, eu tenho um chefe incrível, eu vou continuar. Enfim, acho que a parte foi um episódio engraçado, assim como todos, mas acho que tem essa função de alertar em alguns pontos, ou até mesmo coisas mais sérias de salário e tal. Né? Legal, até porque rolou uma discussão também aqui, discussão sadia, né? Entre nós sobre aquele aspecto do que você deve entregar pro estagiário, o que ele deve devolver, né? Eu digo de questão de aprendizado, enfim, né? Que você gosta Até que de ponto? não pagar, de explorar e etc. Exatamente. Talvez por isso que não estejam mais as que a gente estava comentando aqui. Será? Eu inclusive falei no episódio lá na ocasião, eu falei, todos os meus estagiários são remunerados. Nenhum deles trabalha de graça. Mas enfim, depois foi de uma- ouvirem falando que você achava que Talvez não, eles acharam que o mês que vem ia mudar, né? O terceiro episódio foi o nomeando o escritório. Nossa, esse aí a gente brisou demais, né? Esse a gente teve bastante crítica. Esse a gente viajou. Profissionais da área falando que bobagem vocês estão falando. Não, mas a gente tá aqui pra falar bobagem, né? Não tem importância. É que na verdade a gente usou muito a nossa. Como nos como outros, a gente né? pensou, como É. um arquiteto. A gente não, realmente, a gente não tem formação nenhuma e a gente acabou fazendo tudo isso por conta. Então a gente quis passar um pouco dessa nossa experiência. Provavelmente a gente fez tudo errado. Não, É, aqui, a gente- isso aqui não é um manual de coisas corretas. Isso é um manual das coisas que a gente fez. De opinião também. Né? Ou seja, é um uma manual das coisas erradas. nem sempre, às vezes a gente acerta. Mas nesse caso do nome do escritório, acho que a gente teve a mesma experiência que todo mundo começou com
um nome lá de trás, meio que tinha na mente já, como estudante, papai, a coisa surgiu. Ninguém procurou uma empresa especializada para procurar e fazer um briefing do seu trabalho, as suas ideias. Ninguém fez isso, né? Você discordou da maneira como a gente... Bem esse ela não ouviu. Não, eu ouvi. Não, eu não discordo, acho que é como você falou, opinião, na verdade não opinião, mas de como geralmente a maioria dos profissionais acabam fazendo, né? Muito no... Você está começando, você tenta você mesmo pensar o nome, ou com o sócio, ou trocar ideia com amigos, enfim, acho que é comum, não tem uma regra, né? Claro que você pode... É muito interessante você procurar um profissional para fazer isso, mas às vezes... Inclusive a gente fala, né? A gente chegou aos nossos nomes hoje, mas que a gente sugere que se você conseguir, que você contrate um profissional, porque com certeza o resultado vai ser melhor do que o que a gente teve. E o DK virou Donkey Kong? O Danilo... Não, eu não mudei ainda, né? Mas você não botou um macaquinho lá pra identificar? Ainda não. Mas vocês não receberam nenhuma mensagem falando, poxa, me ajudou, tive uma grande ideia? Não, ninguém... Acho que não. A gente não inspirou ninguém, eu acho. O quarto episódio, então. Nossa, esse foi aí... o pior. A origem. Se eu tinha falado que a gente tava brisando no nome, nesse Esse aí... daí, nossa, nem eu consegui acompanhar. Muita brisa, né? Já mais uma crítica vindo aí, gente. É porque... Não, pode ser uma crítica Construtiva. Mas é porque o filme já é uma coisa muito maluca, né? O próprio filme já é. E aí a gente tenta... A gente podia ter falar... falado da origem em algum dos outros episódios. Tipo, assistam a origem. Pronto, né? Não precisava fazer um episódio sobre isso, né? Fudeu. Mas valeu a pena. Não, mas foi legal. bom, a gente foi bom. aprendeu a nunca mais fazer. Na pior das hipóteses, eu acho que é claro que a gente sabe disso, mas só lembrando que por mais difícil que seja o tema que a gente tenha falado, até errado, enfim, não ter se aprofundado muito, no mínimo serviu pra gente rolar uma desenvoltura aqui na hora de tentar conversar, e é mais experiência, né? É que se tivesse um psicólogo junto, acho que Talvez funcionaria a melhor. conversa fluiria melhor. Talvez ele ficasse falando e a gente ouvindo. É que a gente começou a ir pra uns planos de subconsciente ali, que a gente nem tem base pra falar. Mas enfim, esse aí foi uma experiência que a gente teve. Acho que foi o único filme que a gente fez, né? Episódio sobre filme. Inclusive tem alguns filmes aí. Um já saiu e o outro na expectativa de lançar, que acho que vai valer a pena pro ano que vem a gente fazer de outros filmes. Eu acho que tem bons A filmes. gente testa mais um. Se não der, a gente já desencana mesmo. Não, os outros são mais normais, assim, dá pra. Não é aquela loucura. O nosso quinto episódio foi o nosso único com convidado desse ano. Depois, claro, da Elis. O nosso primeiro, então, com convidado desse ano, que foi com o Vinícius Marques, que foi sobre abrir escritório sozinho, a dois ou em grupo. E ele veio para dar a visão dele de um escritório com 4 sócios. Foi legal, eu gostei bastante desse programa, que eu acho que realmente a gente conseguiu mostrar as várias visões. Cada um que estava aqui discutindo tinha um escritório completamente diferente do outro, e a gente conseguiu discutir. Inclusive eu acho que serviu muito pra gente se ajudar, inclusive entender como cada um trabalhava, para talvez mudar um pouco a forma de pensar no próprio escritório. Isso foi muito legal, muito construtivo mesmo. O Vini agregou bastante. E ele, inclusive, tem um escritório com mais 3 sócios, né? Acho que até um tanto incomum, assim, uma sociedade de arquitetura. Não é tão comum, né? Tô lembrando aqui, já me veio na cabeça o Um monte. FGMF agora, né? Que Mas na verdade são 3. Ele só tá Mas lembrando de enfim, letras. Mas já é. Tem o 3 já é. SPBR, que é 2. MMBB. Não é tão incomum, não. Enfim. E a gente colocou, e o Danilo, em contrapartida, tava no outro oposto, né? Falando No como escritório fechando, Procurando, na bem verdade. sucedido. escritório Não falir. apareceu nenhum sócio pra você. Às vezes Mas- era uma tentativa, Faz né? um anúncio no LX. Tinder de sócio. Tô procurando aqui, procura-se sócio para escritório de arquitetura. Mas eu gostei também da participação do Vini. O ano que vem vamos tentar trazer Opa, Vini, muito obrigado, hein? o salve aí. Vamos Se- trazer os outros. Eu acho que todo né? mundo que a gente comentar aqui, a gente tem que pedir pra comentar embaixo pra ver se a pessoa ouviu. É verdade. Vai ter que dar um alô lá, viu, Vini? Se Comenta prepara, meu filho. aqui embaixo. Se você não ouviu, a gente já vai saber. Qual foi o próximo aí, Dada?
Daí depois a gente falou sobre as eleições do CAL. Eu não sei como é que a gente conseguiu chegar em 50 minutos nesse. Se a gente fosse listar cada um dos... Não, mas é que chapas. todo mundo falava a mesma coisa, vocês não lembram? Ah, mas aí... Era a mesma conversa. É que acabou trazendo vocês um pouco também a opinião, né? O que vocês achavam em cima do discurso de cada um. Acho que a gente ficou um pouco em cima do muro em vários momentos, né? Eu acho que a ideia foi ser um pouco mais informativo, porque a gente sabe sim. que muita gente acaba nem pesquisando e nem nada, então Segundo a gente quis Samuel, tentar ajudar, né? Segundo Samuel, ele é um influencer, né? Então se ele falasse que ia votar na chapa 8, todo mundo ia votar na 8. É verdade, eu preferi não dar... Assim, E aí depois, no final, ele foi lá e votou na nulo. 7. Como é que você sabe? Você tava na minha urna? Você tava olhando do lado? Não, Você tava de rabicho de eu olho não assim? gosto de expor o voto dos outros, mas ele votou nulo. Assim ninguém nunca vai saber. Então ele é um influencer falso. Não ouçam mais o que ele fala. Você tá boicotando seu próprio podcast. Não ouçam ele, podem me ouvir. Muito bem. Mas esse da eleição do CAL aí, a gente também veio totalmente no escuro, não. A gente tinha uns textos para ler, mas assim, sobre o aspecto de experiência com isso, a gente veio do zero, né? Porque acho que eu não lembro de ter participado de nenhuma eleição, não sei se foi a primeira. Claro que não, foi a primeira, já né? votou. Não, você já votou. Eu já Nossa, votei eu não 2 lembro. vezes. Nossa, corta isso, Satoshi. Eu não lembro. Não, deixa. Que corta. Deixa rolar, mano. Eu não lembro de ter participado. Não lembro. Você tá precisando. Não, era Tá totalmente. precisando justificar de 3 anos atrás. Não, mas você acha que isso é uma coisa absurda? Mas tem um montão de amigos nossos arquitetos aí que também que não lembram disso, não. Você Não, votou no no AS e dia- nem lembra. Não. Tô falando de eleição do CAL. No dia, várias pessoas de grupos, né, de WhatsApp. É hoje? Não, mas nem lembrava. Como que faz? Então, não, e Aí eu falava, totalmente, ouve o nosso episódio que você vai conseguir. totalmente avoados, ou no mínimo tratavam isso como uma obrigação. Bota aí, tchau, pra não tomar multa ou sei lá o que, entendeu? Ou que pessoas que estão com o CAL atrasado, né, anuidade, não podem também. Então, às vezes, por esse motivo. Eu conheço acabam- gente que. Eu até falei, depois que a gente gravou, ela falou: tem votação semana que vem. Eu falei: mas você tem que ver se tá tudo certo, pelo menos, acho que era 1 ou 2 semanas antes, né? 2 semanas E aí ela acabou regularizando 3 dias depois do limite, então ela Já regularizou e não pôde votar. Mas ela ouviu o episódio. Teve umas que foram, como é que fala? Não foram nem aceitas, né? Não, as que vocês que não falam. As que não foram aceitas, A a gente, gente não já, falou. então, a gente já eliminou antes de trazer pra pauta. Nem foi a gente que eliminou, né? Foram eles mesmos. A gente eliminou 2 vezes, foram duplamente eliminados. Pelo CAL e por nós depois, em sequência. Que peso. Aí a gente teve o episódio do Absurdos na Obra. Esse foi legal Esse pra foi caramba. bom. Esse é um dos Que melhores. foi um pouco do estagiário, porque muitas vezes os absurdos na obra aconteciam quando a gente era estagiário. Não, imagina. Alguns. Coisas que nós trouxemos de experiência nossa, sim, da minha parte era. Eu contei também. Nossa, então só eu era formado. E eu fiquei até o final só pra ouvir a sua, Satoshi. Com suspense. Eu falei, meu porque Deus. saiu no jornal. E o cara não morreu. O cara não morre no final. Mas foi interessante pra caramba essa daí, porque a gente. Você vê que engraçado, né? Lógico, absurdo já é uma palavra forte, assim, você já deve pensar, putz, lá vem bomba, né? Mas esses absurdos, eles dependem do contexto e do momento que eles estão inseridos. Pra gente, na época de estagiários, era uma coisa até que hoje é uma coisa pequena, pra nós já era um absurdo, assim. Então, a gente tem experiência. Pra mim continua assim. Não, algumas coisas hoje têm um peso menor. Que naquela época você. Mano, como é que eu tô ferrado? Mas tem coisas que continuam sendo absurdas e, sei lá, né? Tipo. A gente comentou sobre grandes arquitetos. Alagar o elevador, né? Exatamente. Continuam sendo grandinhos, né? Continua sendo chato fazer isso. Mas enfim, esse episódio foi legal. Você ouviu esse daí também, né, Elis? Para de ficar cobrando ela, velho. Ela falou que eu vou todos, agora eu vou ficar em cima. Nesse episódio Check. a gente descobriu também que o Dadá cumprimenta os pedreiros, né? Exatamente, eu de aprendi- maneira formal. Boa eu noite, aprendi- senhor. Tudo bem? Eu aprendi isso como estagiário. Eu cumprimento, mas não dessa maneira formal dele. Eu falei, e aí, filho? Beleza? Por Bem? isso que você não impõe respeito. Firmeza? com o pedreiro. Mas eu tenho uma coisa pra revelar. Eu falo mais grosso na obra. Então vamos testar esse falar mais grosso pra ver se sai o som no A microfone. gente tá numa luta aqui pra fazer a voz dela sair do microfone. Fala como se fosse pedreiro aqui. Elis. Pedreiro, tá bom. Pode Nós deixar. três vamos ter 3 pedreiros. Mas esse foi muito bom também, né? E aí a gente teve como 8º foi o Arquiteto Bom.
só depois dos 40. Esse também foi bem bom. Foi legal, né? Foi uma discussão que acabou abrindo também para outras profissões, né? Por que a gente acaba enxergando dessa forma? E a gente conseguiu responder nessa pergunta. Né? Conseguiu? Eu não lembro. Não sei se a gente passou. Teve um veredito. A gente respondeu. É que é depois dos 40 mesmo, né? E a gente explicou o porquê ainda. É mesmo? Nossa, eu não lembro de nada, meu Deus. Ouviu? Foi você Além que de gravar, ele ouviu. Fui eu que expliquei? Não, acho que não. Não, mas eu ouvi, eu ouço todos, sempre que depois... O Samuca, ele pergunta se quando vai eles pro ar, eu ouviu ouço. pra... Eu vou perguntar agora. Pra se ela eu- falar, você e eu, ouviu? isso é verdade. Mas esse daí foi bem interessante também, porque a gente pegou vários exemplos de arquitetos, tanto nacionais, pegamos internacionais também, né? Corrijam aí, eu não tô... Não, a gente Não, pegou lembra. muito pouco, assim. Só citou, tipo, o Não pegamos nenhum Biarquingos, gringo. É um que é que é o... que é o ídolo do Dadá. é pupilo dele. Ah, se algum episódio que eu não falar do Big, você pode me expulsar do episódio. E do Renzo Piano, né? Mas foi... No caso do Samu. Renzo Piano... E do Satoshi não falando mal do Niemeyer também. Mas eu não falo mal do Neymar em todo o programa. Pimenta no olho dos outros é refresco. Só mete Fala o pau. assim, Só fala mete o um- pau. Você já ouviu o Satoshi falando mal do Niemeyer aqui nesse podcast? Não, No primeiro, frase de arquiteto. Ele cortou tudo. só nesse. Ele editou tudo. Eu só falo mal do Calatrava e do Do Calatrava é unanimidade. A gente sempre tem E que do falar. Frank Gehry falo menos, mas fala. Eu também falo Você menos. mas destrói. falo- o Calatrava e o Frank Gehry, pra mim, é o Judas daquela... É, mas para de Amarelo dar spoiler Judas. porque é daqui a pouco no defeito de fabricação. que a Ih, gente fala. cara, já tinha lá. O nosso 9º episódio foi a importância do croquis. Nossa, isso aí também eu gostei muito de falar. Porque eu em particular, sou um fã dos croquis, dos desenhos à mão, né? E acho que a gente a importância meio que deles também. é meio que a última geração aí que, sei lá, até comentei no final do episódio que a galera hoje já tá no primeiro e segundo semestre entregando todos os projetos, o pessoal da faculdade entregando os projetos já tudo no CAD ou no Revit e tal. Mas não tem mais nenhuma aula. Não tem Desenho, Revit Eu acho que tem, que tem. eu acho que tem, mas o projeto mesmo, quando você cria, os caras já estão entrando na faculdade, já estão quase fazendo a prova de habilidade específica no No CAD, computador. sabe? Então, eu acho que a gente pegou a última a transição ali, né? Inclusive, quando a gente começava a querer fazer no CAD, os professores metiam o pau. Não, tem que fazer a mão, tem que fazer a mão. E aí agora a gente pegou meio que... É que de repente também a geração dos professores está mudando. Né? no Aqueles Mackenzie velhinhos. não. No Mackenzie tá tudo, a média é 95. Lá é melhor depois dos 90, né? É, arquiteto bom. O só. professor tinha que ter validade, né? Eu acho que a validade dele tem que ser até quando ele morrer. É, desde que esteja fazendo com vontade, né? É, Muitos desde que tão esteja se cômodos atualizando. ali. É. Exatamente. Você não adianta vir com. Não vou citar nomes aqui, mas. professor- professores que Acho que eu pararam. sei quem você quis dizer. Eu estou mais cuidadoso agora. Professores que pararam na década de 60 aí não sabem nem como usar uma placa solar aí, né? Não, mas só voltando à ideia, ao tema do croquis, é muito interessante, não sei vocês, mas já várias vezes que eu comento, né, com alguém, qual é a sua profissão? Arquiteta, tá? Nossa, na época eu quis fazer, mas como eu não sabia desenhar, eu não resolvi fazer outra coisa, né? Então, assim, eu acho que ainda existe essa relação, né, muito próxima da profissão com o desenho e tal. Mas durante a faculdade, Mas é meio mito, né? É meio a gente mito. fala no episódio que é meio mito, É. né? Não necessariamente você precisa saber desenhar ou precisa ser bonito. os Mas seus você precisa desenhos, gostar. Né? acho que foi até o Samuel que fala no episódio, né? É saber se expressar através Exato. do desenho, né? Pra você. É uma ferramenta, é uma linguagem pra poder transmitir aquilo que a gente quer com o projeto, enfim. Eu diria que é a ferramenta básica, né? Mas é isso, não precisa saber, você precisa gostar. E eu fiquei curiosa pra ver o desenho da máquina que você fez. Não, sei lá, esse negócio aí, não sei se minha mãe placou e botou na Não, parede. o Samuca é super velho, ele fez por isso lixo. na caverna que eles moravam, né? Tipo, na Isso aí parede Fiz com Foi o com primeiro carvão. aluno do Neymar. com pedra. Não, mas acho que não tem esse desenho, não existe mais. E tinha maquete 4D também, né? Como é que é? A maquete 4D. Ele falou da maquete 4D. eu falei. Não, hoje em dia tem uma maquete 4D. Eu falei, hoje em dia tem cheiro até, não. Verdade. Maquete comestível. Ela solta água, né? E aí a gente
gente vai depois pro 10º episódio, que foi sobre os brasileiros no Pritzker. Foi legal também. Foi legal porque a gente fez uma retrospectiva também dos últimos vencedores. Fez a previsão. A gente tem 2, né? Atualmente nós temos 2, né? Temos 2 vencedores. Daqui 10 anos a gente vai ter o terceiro. A gente tá, na verdade, fazendo essa retrospectiva pro Samuca lembrar do que a gente falou, porque ele nem lembra do que a gente falou. Eu não lembro mesmo, eu sou péssimo. Você falou que ia ganhar daqui 10 anos. Eu? Não, eu não. Acho que a gente fez umas apostas aí, não fizemos? Cada um apostou em um, né? Obviamente eu não lembro nem quem eu apostei. Vocês me recordam. Ou seja, se ele ganhar, a gente não precisa dar o prêmio pra ele. Você votou no Renfro. Ah, é verdade, foi no Renfro, né? Escofia de Renfro. Verdade. Quem que você votou? Eu votei no Big. E você, Satoshi? Eu votei no Mayanson. É um chinês? É um chinês, é. Você vai ter a oportunidade agora de dar a sua... A minha opinião? Você vai ter agora a oportunidade da sua previsão aí, Elis. Então vamos lá, eu aposto no... Como que... Eu sou péssima com nomes, pessoas. O nome dele é Satoshi. Não. O africano... Francis Queré. Isso, a gente falou também. Ele é muito... Francis Queré. Pensando nas circunstâncias, ele é um potencial. Tem grandes chances. Bom, então temos 4 nomes aqui. Muito pela arquitetura que ele tem feito, né? Então acho que essa social, coisa de utilizar do material em loco, né? Eu acho que... Usar a habilidade local, né? Não precisa treinar ninguém pra fazer. Eu acho que ele tá indo na linha que... O último que ganhou foi mais ou menos assim, né? O Aravena. Também. Que era uma arquitetura bem local lá e tal. Mas enfim, temos 4 nomes distintos, então que fique aqui registrado, tá bom? Na verdade, no episódio a gente falou 5, além desses 4 a gente falou mais um, mas eu não lembro agora. Não, cada um escolheu um, foram 3. Não, a gente falou 3, depois falou mais 2 correndo por fora, um era o Francis Queré. Não, correndo por fora, eu acho que ele tá mais à frente. Né, quem que é esse quinto elemento? Que às vezes quem corre por fora ela chega antes. Corta caminho, né? Quem que é o quinto elemento? A gente comentou, não lembro agora. Bom, enfim. Não é tão importante assim. Não era nenhum brasileiro, não, né? Não, brasileiro. A gente comentou que o Yotak tinha chance. A gente... Senhor, Satoshi tá querendo me denegrir essa questão. Não, a gente comentou quem que a gente daria se fosse póstumo e aí a gente acabou falando de brasileiros. Bom, mas enfim, tudo bem, já temos, cada um tem o seu. Vamos ver agora quem que vai ganhar o MacBook Pro. Quem ganhar aqui, os outros têm que pagar uma cerveja. Não, MacBook Pro, eu não bebo cerveja, vou sair prejudicado. Eu também não bebo MacBook. Daí a gente, depois do Brasileiros no Pritzker, o nosso 11º episódio foi o Defeitos de Fabricação, que foi bem legal também, a gente meteu o pau em muita gente boa. Boa sobre você, né? Mano, esses episódios são demais, porque a gente fala sem o menor compromisso de estragar a carreira desses caras, porque eles são muito grandes, né? E aí a gente arrebenta com eles, que foi o caso do Calatrava. Muitos devem pensar, mas ele tá lá e vocês são quem? A gente tá aqui justamente pra encher o saco dele. A gente pensa exatamente isso, né? Quem que eu vou buscar a gente na fila do pão? É isso aí. Então a gente tem essa prerrogativa. Cada um na sua função. Cada um na sua função. Eles fazendo coisa boa lá e a gente aqui enchendo o saco. Boa ou não, né? Mas enfim. Ou né? com defeitos de fabricação. Mas esse negócio do defeito de fabricação é uma coisa que é muito falada hoje no mundo aí da arquitetura. A gente falou, obviamente, de uma maneira despojada, até no tom de brincadeira aqui, mas em alguns momentos falando sério. E que isso A gente não falou sério. Em alguns momentos falando. Eu falei alguma coisa séria. Ouve lá, pessoal. Eu falei sério, bom dia. Uma propaganda aqui. Pessoal, ouve lá de novo, se tiver dúvida, pra ter certeza sobre isso aí. Mas que é um tema importante, sim. A gente fala de uma maneira de brincadeira, até pra não ficar um tema pesado, né? Porque se for levar isso a ferro e fogo, um monte de cara de arquiteto que a gente falou aí, estão sendo processados. É uma coisa, né? Ele não tá rindo disso, como a gente tá. Ah, deve estar. Você acha que o Frank Gehry não tá rindo? Eu não sei não. Quando chegar a petição na casa dele lá... ele tá rindo. E mostrando o dedo do meio. Ele gosta de fazer isso. Com um ombrinho. Mas, enfim, foi um episódio interessante. Tá? Foi legal. Você ouviu esse daí, Elis? Esse daí eu não ouvi. Eu tinha ouvido todos. Cartão amarelo. Não ouviu? Você precisa ouvir esse, foi muito legal. Esse foi o que a gente mais meteu o pau. Ou esse foi aquele da ponte que... então eu ouvi. Que era passarela. Isso, esse aí, exatamente. Depois a gente teve o 12º episódio, foi sobre as séries de arquitetura.
arquitetura, que foi bem legal também, porque forçou a gente. O Samuel disse, inclusive, que a gente assistiu, que todo mundo assistiu tudo, né? E é mentira, ele assistiu um episódio só do Decora. Não, como assim todo mundo assistiu tudo? Tudo um de cada, esperto. Mas foi legal, porque a gente comentou também como que a gente enxerga isso, como que isso fica para os clientes, se a gente acha que isso ajuda, se isso atrapalha na solução. Eu gostei. A gente falou inclusive de um que é bem famoso aqui no Brasil, mas a gente, na verdade, a gente só comentou, a gente citou ele, né? A gente não pegou ele como que é loucura, o loucura. do Luciano Huck aí. Lar Docilar. Esse aí, Lar Docilar. Que eu inclusive falo no final que eu não recomendo que as pessoas... O Samuca não recomenda, mas ele falou 14 vezes o nome do produto. Não, mas é pra ficar E ligado. foi o que ele mais assistiu. Pra ficar ligado, eu não recomendo ao nome mesmo. Não, mas eu acho ruim mesmo, não gosto muito. Pô, o 13º episódio... Foi da semana passada, foi sobre lembranças da faculdade, que eu achei bem legal, porque me lembrou um pouco do episódio do estagiário, que dá uma nostalgia ali, né? Uma época gostosa, que a gente lembra de algumas coisas que foram marcantes pra gente, também não lembra de várias matérias que a gente teve, então a gente até discutia a gente teve STAB, a gente teve resistência dos materiais, foi bem isso, mas foi bom, a gente começou também, a gente percebeu que a gente dá valor muito mais depois, né? Tem algumas eu me arrependo de não ter me dedicado mais, e outras eu me arrependo de ter me dedicado demais, assim. Tem umas que sim. Ok, vamos! Eu poderia ter dado menos atenção e... Qual você deu tanta atenção assim? Mano, eu não lembro nem do episódio que a gente tá falando, você acha que eu vou lembrar disso aí? Mas foi de semana passada. Não, das matérias lá de trás. Mas você deu atenção e você não lembra? Por exemplo, tem algumas matérias lá relacionadas o Samuca, ele tem um problema de amnésia. Não, eu lembro assim. Tem algumas matérias, por exemplo, relacionadas a questões de cálculos, que eu lembro que tinha umas que eu me dedicava muito, assim. Acho que aquilo poderia ter feito o mínimo aceitável e ao mesmo tempo... Quando eu digo me dedicava muito... Se dedicando muito, você tirava 6? Você vê, né? Eu poderia tirar 5,5. Então. Não, mas assim, quando eu digo me dedicar muito, é que às vezes eu deixava de fazer uma outra coisa pra fazer isso, né? Entendendo que isso era uma coisa muito importante. Você dava prioridade. Então aí eu penso que essa prioridade poderia ser invertida. Às vezes fazer isso também, claro, não deixar de fazer, mas aquilo que eu preteria deveria ter cuidado mais, né? Por exemplo, projeto em alguns momentos, e enfim, teoria da arquitetura. Teoria da arquitetura é uma coisa que eu sempre levei meio mais ou menos. Eu também. Eu acho que eu poderia ter... Eu também. Pegar aquilo um pouco mais profundamente. Mas tinha a ver com do professor. Né? Com a didática. Eu acho que tinha um pouco do... Eu gostava bastante, mas eu acho que a metodologia... Mas eu não jogo essa conta no professor. Não é só... Eu assumo Depende muito da aplicação. Eu assumo a minha completa responsabilidade. Tipo, eu já era consciente sobre as coisas. Dá pra você saber, putz, isso aqui é uma coisa legal. Pega a sua pra você. A minha eu ponho no professor. Mas eu acho que não pode não ter uma... contribuído, né? Acho que contribuiu. Pode partir do professor, se ele vê que existe essa falta, né, número grande de alunos que não têm esse interesse, de alguma maneira também ele pode contribuir pela metodologia como tornar mais atrativo, assim, por saber que já o peso durante a faculdade, né, a grande maioria dos alunos acabam priorizando o projeto e tal, e que tem tudo, assim, estão intimamente ligadas as coisas, as aulas, as né, disciplinas, então acho que não é colocando culpa, acho que, né, o aluno também tem que buscar, querer saber, enfim, mas às vezes a questão da metodologia pode influenciar bastante. E é isso, essa retrospectiva desse ano. Terminou mó, né? Calma, lembrança da faculdade. Calma, tem notícias pro ano que vem. News. Muito bem, quais são as news? Ano que vem a gente gostaria de informar que a gente para. Não, esse ano foi nossa temporada piloto, então ano que vem continuamos e aí sim, nossa primeira temporada. Continuamos pilotando. E temos novidades para o ano que vem, temos temas, convidados interessantes também. Também aceitamos sugestões, escrevam aqui embaixo. Pessoal, todo mundo que a gente comentou, comenta aqui embaixo. Se não comentar, a gente sabe que não está ouvindo nosso podcast. Exatamente. E então vamos só dar uma nota não. Cada um fala qual que vocês gostaram mais aqui. Eu acho que o que eu gostei mais foi frase de arquiteto. Eu acho que esse aí foi o que eu mais... Falei, se a gente parasse no primeiro, a gente parava no auge, era sucesso.
Não, então eu vou, pra não ficar. Eu vou. A gente não pode falar 2? Um só é muito pouco. Dependendo do qual você falar, vou falar 2. Frase de arquiteto e absurdos na obra. Esse daí também eu acho que eu gostei bastante de falar dele, foi legal. Eu gostei do Absurdos na Obra, porque eu achei que teve essa mistura, né, dos momentos que agora a gente dá risada, mas que na hora, né, não é tão engraçado assim, mas ao mesmo tempo foi até de uma forma informativa, né, mostrando as possibilidades que acontecem, o ideal é não acontecer, mas que pode acontecer, então até para ficar mais alerta em relação. E outro que eu gostei muito, já que o Samuel escolheu 2, eu também vou escolher 2, então. Fica à vontade, Eli, você é nosso convidado de honra. Eu gostei muito a importância do croquis, que eu acho que esse tema é bem... Eu queria ter escolhido esse também. É um tema que, como o Danilo falou mesmo, é meio mito, né? Então foi legal falar sobre isso e mostrar a real importância que existe e que não precisa ser um Leonardo da Vinci. É só ter o interesse, né? Gostar e querer aperfeiçoar. E cada um. E é que nem letra também, né? Cada um tem a sua, cada um tem seu traço. Satoshi. Eu também fico com absurdos na obra e a importância do croquis. Só porque ele saiu no jornal, ele ficou feliz pra caramba. E a importância do croquis também, que a gente comenta até do Dr. Ray lá, né? É verdade, eu lembro. A mulher brasileira. Não, mas esses 2 foram os mais engraçados. Por mais que absurdos na obra seja um assunto mais sério. Trágico, às vezes. Mas foi engraçado. E você, Dada? Eu gostei, eu tinha falado já no começo, mas eu gostei bastante do Frases de Arquiteto. Eu acho que fez a gente refletir e pensar diferente algumas coisas. E aí eu falo não como quando eu ouvi o episódio, mas também na hora de gravar, né? O que a gente faz para se preparar eu acho que a gente acaba, se a gente não tivesse gravado esse episódio, eu não teria ido a fundo em cada uma dessas frases e realmente pensado e refletido sobre aquilo. E acho que da eleição também. Né, talvez se a gente não tivesse gravado da eleição. Nossa, você gostou da eleição. Não, eu gostei que a gente fez esse episódio. Todos os outros eu achei muito legal, mas o da eleição eu achei legal porque eu também me fez ir a fundo sobre o tema. E coisa que eu acho que se a gente não fosse gravar, talvez eu não fosse tão a fundo e talvez votasse mais aleatoriamente. Frase de arquitetos e eleições do Cal. São os seus 2 preferidos. Não, os mais engraçados. Os mais engraçados. Nossa, os seus preferidos. Eu não sei, você tá querendo meio que mas depreciar a minha escolha. A gente não tá falando disso, os meus preferidos. Bom, mas acho que é isso aí. É isso, Valeu então relembrar. Exato, pro ano que vem teremos mais convidados e temas interessantes, aceitamos sugestões de temas. Acho que a gente podia agradecer a galera que ouviu esse ano todo, todos os 13 pessoas, além da gente. De nada. Muito obrigado, Elis. Queria agradecer meu pai, minha mãe, principalmente pra você e pra Sasha. Baixando o nível do programa. Que você acha a Xuxa zoada? Sou bem mais Angélica, velho. Angélica é mais da hora. Essa parede aqui não condiz. Nossa, mesmo, tem um LP da Xuxa ali. Tem aí. Tem. Se você girar ao contrário, toca o demo, você tá ligado? Passei o podcast para alguns amigos e queria agradecer o pessoal que veio dar um feedback positivo e dando uns toques de coisas que a gente poderia alterar. Então eu acho que senti uma evolução legal durante a temporada inteira. Então agora é real, meus pais ouviram e deram uns toques, meu irmão, minha namorada, o pessoal do Mackenzie lá do grupo do vôlei que eu mandei, tem um pessoal ainda estudando, então teve muito episódio que o pessoal comentou e gostou bastante. O pessoal do Mackenzie que se formou com a gente também, a Vivi, o Vini, que também foi convidado, mas também ele já era ouvinte. O Vento, que é um amigo meu que eu não conversava já fazia um tempo e depois... Eu conheço o Vento. Você conhece o Vento? Bruno Tunkel? Uhum. Ele veio comentar comigo também e falou, nossa, não parem de gravar. Então foi bem legal e foi surpresa, né? Porque não era muito próximo, então fiquei bem feliz. Os meus amigos também, Gordo, Bigu, mandando o Orelha, o Prego, o Furúnculo. Não, mas o Gordo, o Bigu, meus amigos que ouviram, que também deram uns toques, foram bem legais pra gente ir aperfeiçoando. Tem um Murilo
Danilo Zidane lá, que quer participar também. O Fica Chaveiro. o convite aí. É isso aí, Chaveiro, que também é do grupo do vôlei lá. Pediu pra participar, então vamos ver se a gente consegue encaixar nos próximos episódios do ano que vem. Tem o Gustavo Ranum também, que é um amigo meu que topa participar também. Ele se disponibilizou pra falar de, sei lá, qualquer coisa. O que der na mente. Tem o Lee também, né? Um fotógrafo, fotógrafo, né? Ele é arquiteto e fotógrafo também, se disponibilizou para estar com a gente aqui. Acho que vai ser uma pessoa interessante no ano que vem aí. E você, Liz? Bom, Alguém especial? Não, especial hoje em dia não. Já foi, mas Já hoje não foi, é mais. hoje não é mais. Não, eu gostei bastante de ter ouvido e de alguma maneira contribuído. Tivemos muito feedbacks da Elis também. Ouvindo e contribuindo com o feedback, e eu vi a evolução, assim, né, perceptível de vocês do início e até então. E é muito gostoso, você vai criando você vai conhecendo cada um, né, então você vai criando essa relação e você quer saber mesmo dos próximos, os comentários. E até acho que, não sei se as pessoas são tímidas, mas vale a pena vocês que estão, né, ouvindo, participar mais, mandar os comentários, as sugestões, ou até mesmo nós antes, né, das gravações, de alguma maneira trazer a participação de algumas pessoas para ir cada vez envolvendo, né? É verdade, uma boa observação. Inclusive a gente só consegue ir melhorando realmente com esses comentários, com o pessoal que está ouvindo. A gente só vai saber se a gente está agradando ou não se vocês falarem. Bom, acho que também tem que agradecer os podcasts de arquitetura aí, que deram uma força, tanto no começo, né, quanto agora no que a gente já lançou, também tem citado a gente em alguns episódios, que é o Arquipapo, que é do pessoal do Gabriel, Renata e Kazu. Gabriel e Renata, parabéns, né, recém-pais aí, pais frescos. Parabéns. E o pessoal da Arquicast eu não conheço muito, mas eu entrei em contato com a Dilson, a gente trocou uma ideia e fica aí o nosso agradecimento. Exato, valeu galera. E a gente muitas vezes se baseou em podcasts, referências de vocês aí pra gente conseguir gravar os nossos. Muito obrigado. E um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Feliz Natal a todos. Bom Carnaval. Não come muito. A gente volta depois do Carnaval, como certo? Um bom brasileiro, né? Exato. Uma pena que o Carnaval esse ano no começo de fevereiro, podia ser lá pra abril, né? No começo? Acho que é no meio. Acho que é no meio de fevereiro. É no meio de 13. 13 é antes da metade, começo. Bom, eu desejo a todos aí um abraço. Desejo um abraço. Bom descanso. Não dou abraço a ninguém. Eu desejo que vocês tenham abraços É verdade. por aí. Eu mando a todos aí um abraço. E acho que é isso aí, né? Não tem mais nada pra desejar. Não. Desejo mais vários abraços a vocês. O que eu mais desejo a todos é que vocês ouçam os podcasts no ano que vem. Vocês vão fazer no fim de ano e cada um se vira. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse ano. A gente gostou, então espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês. Agradecer também, finalizar aqui, agradecer o Coworking Arc por todo esse ano aí de apoio, de espaço e tempo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até ano que vem, bom final de ano aí para todos. Valeu! Falou! Valeu! Tchau, tchau. Não, só um outro detalhe. Inclusive, voltando sobre o episódio. Não. Antes do vídeo, o episódio da origem, o que eu queria falar é sobre o tempo dos episódios, que dá uma variada, né? O que mostra que esse episódio foi uma brisa total é que ele é o menor de todos, tem 30 minutos só, enquanto os outros são muito maiores do que isso. Mas a gente gravou bastante. Só conseguiu aproveitar meia hora. Tipo, umas músicas, né? Tem umas propagandas, um negócio.